Olá, seja muito bem-vindo ao Psi de Norte a Sul. Eu sou a psicóloga Fernanda Malman, do Paraná, E eu sou o Júlio de Sá, do Pará. e juntos nós vamos trazer semanalmente muitos conteúdos sobre psicologia. A ideia do podcast Psi de Norte a Sul é conseguir trocar sobre as nossas observações clínicas a partir desses dois eixos de percepção, Norte e Sul. Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre um conteúdo que apareceu bastante essa semana, e aí eu tava dividindo com o Jude. Falei, bom, acho que vale a gente trazer um pouquinho aqui pro nosso podcast para falar disso, que é sobre como pessoas machucadas machucam. A gente está falando sobre isso porque é muito complexo, né, Fernanda? Existem muitas pessoas que ainda não compreendem muito bem alguns impactos da violência, acabam ferindo sem se dar conta, acabam fazendo aquilo que se queixam. Nesse tema, o que me veio a gente trazer dentro, né, desse tópico de que pessoas machucadas machucam, a primeira coisa que me vem, assim, pra gente iniciar, as nossas primeiras dores, elas vêm das nossas relações familiares, porque são o berço, né, da nossa existência, da nossa compreensão enquanto indivíduos no mundo. Essas relações dentro do seio familiar, elas são as relações onde a gente vai aprender o que é amor, aprender o que é respeito, aprender o que é eu me relacionar com o outro, quem sou eu nessa relação, quem sou eu nesse lugar de troca. O quanto essas primeiras relações são as nossas relações principais de apego lá atrás, né? Criancinhas, a gente precisa de duas coisas principais, que são proteção e segurança. Então, sem elas, a gente não consegue se desenvolver emocionalmente, fisiologicamente, enquanto indivíduos num todo. Isso é algo que é absolutamente necessário para que a gente possa se reconhecer enquanto indivíduos capazes, fortes, que dão conta da vida. E aí a gente entra num tópico que eu acho que é absolutamente importante, que é o ciclo transgeracional da violência. A partir do momento em que a gente entra nesse olhar transgeracional e vê que a gente vai repetindo padrões. E inclusive padrões de dores emocionais. Então, como é que te chega isso, Júlia, assim, da gente falar sobre esses padrões? Sim, eu acho que tem um meme que representa muito a nossa geração, né? Os millennials. Que estou fazendo terapia porque as pessoas que deveriam ter feito terapia disseram que não precisavam de terapia e agora eu tô aqui. Isso foi uma tônica há um tempo da terapia, né? Que era as pessoas que diziam que estavam ótimas e que não precisavam ir ao psicólogo, que isso era besteira, eram as pessoas que tinham esses comportamentos violentos em muitos aspectos. Então, se a gente pensa no nível social, a gente tem estado mais sensível para questionar e refletir sobre esses espaços de violência, né? As pessoas não estão mais conseguindo sustentar a normalização de algumas violências, né? Sim. Então isso é um movimento interessante que a gente tem tido. E eu acho que é importante pensar essa questão transgeracional, porque a gente fala também de questões muito básicas do ser humano. Uma vez uma pessoa me disse, é muito difícil, uma pessoa que teve uma vida de violências, e aí quando ela se tornou mãe, ela me contou uma coisa que me chamou muito a atenção, né, que eu perguntei assim, o que é mais difícil em ser mãe? E eu pensava que ia vir algo relacionado à rotina, a bebê acordou de madrugada, né, e tal. Também, óbvio, mas a resposta dela me surpreendeu, que foi a seguinte, é muito difícil você dar para alguém uma coisa que você não teve. Sim. Então, por mais que a gente discorde, muitas vezes nós fomos ensinados a uma forma que é uma forma violenta das nossas relações de controle, relações de posse, relações de funcionalidade. Então, é como as pessoas foram apresentadas ao mundo. É igual quando a gente está atendendo e as pessoas vão se dando conta de que passaram por processos de violência e alguém pergunta assim, ué, mas por que você se submeteu a isso?
Por que que você tolerou uma situação dessa? Bastava sair da relação, bastava responder tal coisa, ou Tão simples. quando aquela pessoa te dizer isso, responde dessa maneira, mas a compreensão, a composição de aprendizagem sobre o que é tolerável, o que não é tolerável, o que é amor, o que não é amor, o que é comprometimento, o que não é comprometimento, muitas vezes perpassam por eixos muito violentos de comportamentos, né? Como o ciúme, a possessão, a desqualificação, frases do tipo, troca de roupa, eu só quero o teu bem, ou você tem certeza que você vai comer mais esse prato de comida, você não vai engordar, que são coisas que podem ser interpretadas como um ato de carinho, mas que de alguma forma são movimentos que geram algum nível de ansiedade, de pressão. E isso muitas vezes deixa as relações mais complexas, mais confusas, porque muitas vezes no mesmo lugar em que tu tens acolhimento, suporte e proteção, é também um lugar onde você vivencia desqualificação, invisibilização, e isso também torna, né, que a tua relação contigo seja um pouco mais confusa e violenta. Eu observo, assim, dentro da clínica, o quanto, quando as pessoas vão trabalhando as suas dores, então, as dores de ser incompreendido, de ter sido invalidado, né, e de não ter sido correspondido nas suas necessidades emocionais, o que veio muito é justamente esse lugar de eu não tinha me dado conta do quanto isso me doeu. Sim. É tão mais fácil eu me proteger da minha dor e falar, não foi nada, deixa pra lá. A minha avó até hoje, gente, eu aqui no auge dos meus 33 anos, o que ela fala até hoje pra mim? Eu fico triste, eu falo pra ela, eu fico triste de escutar isso. Tem momentos em que do nada ela pergunta pra mim, mas o teu marido não te bate, né? Vó, pelo amor de Deus, isso nem entra dentro de um contexto de relação minimamente aceitável. Jamais, jamais. Sim. Mas isso é a referência dela de violência e do que é inaceitável. Aqui a gente já caminhou muito, então, pra mim, hoje o mínimo tá lá em cima, né? Mas é isso, assim, então, o quanto que isso tá embutido culturalmente, socialmente nas nossas relações. Isso tá na base, assim, de muitas relações. Não só familiares, mas relações de amizade, relações conjugais, relações profissionais. E aí a gente vai falando sobre um adoecimento, porque no final das contas, as nossas dores, quando não trabalhadas, nos adoecem. Quando a gente fala de pessoas que são muito rígidas ou embotadas emocionalmente, a gente está falando de pessoas que foram vulneráveis e tiveram esse espaço negligenciado ou machucado. E uma coisa que é interessante de se pensar é a dor e a violência, elas causam um impacto, não só nas relações, mas no âmbito da nossa vida de forma geral, porque a gente passa a ver a vida daquela forma. Outro tópico que eu acho muito pertinente nesse ângulo é a teoria do duplo vínculo, que por muitas vezes foi intitulada como a receita da esquizofrenia, porque é quando você manda dentro da mesma mensagem duplas informações. Para mim, pessoalmente, isso é um tipo de comunicação que sempre me gera muita angústia quando eu preciso lidar, que é, na mesma mensagem, você ter duas informações que são divergentes. Então, por exemplo, eu te amo incondicionalmente do jeito que tu és. Eu só queria que você fosse um pouco mais magra. A gente tem nessa mensagem um amor incondicional que coloca essa perspectiva de aceitação plena dessa pessoa, com uma mensagem dizendo você não é boa o suficiente. E para muitas pessoas isso é violento porque o teu cérebro não sabe como registrar qual mensagem ficar. Então eu posso ser eu mesmo realmente, ou eu fico com esse apêndice que parece mais importante do que o outro texto. E isso gera muita confusão, né? E eu acho que é onde muitas violências familiares acontecem. Porque no mesmo lugar onde eu tenho torcida e suporte, eu também tenho aquela vozinha que diz: você deu o seu melhor? Será que você é suficiente? Será que tá bom do jeito que tá? E o que eu quero dizer com tudo isso? Qualquer dor mal resolvida é uma situação inacabada que vai pedir para o teu psicológico uma elaboração, um fechamento. E muitas vezes isso acaba sendo reproduzir o mesmo tipo de violência em outras pessoas. Então, como que eu percebo isso na clínica? Quando um cliente está me contando uma situação que eu fico horrorizado, e a pessoa está falando como se fosse uma terça-feira à tarde, e aí isso denota que assim, ela está muito acostumada com
invisibilização, ou de não ter os seus limites respeitados, ou de ser aquela pessoa que compreende tudo e aí acaba sendo violada muitas vezes. E aí quando eu devolvo na clínica, nossa, mas o que você achou disso? Eu imagino que isso gerou um impacto, ou denuncio, né, os impactos observáveis do cansaço, da dor, da solidão. A gente não consegue controlar os impactos da dor na gente. E muitas vezes a gente nem sabe que aquela dor tem aquele peso tão grande. E é por isso que refinar esses processos, além de trazer uma qualidade de vida melhor para essa pessoa, também estimula uma compreensão maior sobre a ruptura desse ciclo de violência. Na minha clínica, como que eu percebo a reprodução automática desse aprendizado sobre a violência e quais intervenções possíveis normalmente são feitas? Então, compensação. Vamos falar desse tópico, compensação. Muitas vezes, uma das estratégias que a gente tem de aliviar essa dor é fazer algumas compensações. Do tipo, como eu fui ferido ali, eu posso ferir ali porque bem ali me feriram. Talvez com uma crença de que se eu fizer igual, alivia a dor que eu tenho em mim. E a gente só reproduz isso, ainda assim você está vivendo em replay uma situação que foi angustiante e dolorosa, quando você compensa. Ela está me contando 1 hora de uma dor e a estratégia é fazer essa mesma dor em alguém de uma outra maneira, como se fosse permitido, porque ela já passou a dor antes. Você já passou por isso. De ver no olhinho dos teus clientes, eles se dando conta de que eles estão fazendo a mesma coisa, que eles odiaram passar. Outro ponto na minha clínica que sempre comparece, eu acho pertinente trazer à tona, é o excesso de naturalização e justificativa. Tem as pessoas que se deram conta, que tem um pouco mais claro e nomeiam melhor as violências e os impactos que sofreram. Só que aí elas justificam todas as atitudes delas no presente com base nessas experiências. Então, eu faço isso porque lá no passado isso aconteceu comigo. E eu acho que tem uma coisa curiosa para a gente pensar sobre isso. Nós temos uma plasticidade cerebral, mental, psicológica muito alta. A gente pode aprender, se reconfigurar e mudar enquanto pessoa até o nosso último respiro vivo. Sempre. A gente sempre pode reconfigurar esses caminhos e esses aprendizados. E aí dentro da terapia, isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Como que a gente pode ir atualizando, então, essas visões de mundo, esses rótulos que ficaram, essas certezas que ficaram das experiências dolorosas, e quem tu quer ser a partir de agora. Uma outra intervenção interessante é pensar e perguntar para o cliente se ele se preocupa em como que as atitudes e pensamentos e falas dele imprimem. Muitas pessoas acabam sendo violentas, acabam machucando, sem se dar conta de que o que está na cabeça delas, o que estava no coração delas, não necessariamente imprimiu no comportamento delas ou na fala delas. Então eu posso estar pensando aqui, nossa, estou muito preocupado com a Fernanda, queria muito que a Fernanda hoje não passasse por determinada situação, e aí nada disso vem na minha fala vem, lá vai tu procurar sarna para se coçar, né? Nessa fala do lá vai tu buscar sarna para se coçar, não está impresso a minha preocupação, o meu medo, não vem uma pergunta sobre, e aí, tá precisando de alguma coisa? Como que tá sendo isso para ti? Eu fico um pouco preocupado, mas eu confio em ti, ou qualquer coisa eu tô aqui. Olha, se tu for lá e quebrar tua cara, nem volta porque eu te avisei. Eu te avisei. Essa dói, hein? Deixa a pessoa fazer o que ela quer. Esteja lá para ela se ela voltar com a cara quebrada. Eu acho que, já que o objetivo é dar um suporte, como que tá imprimindo o teu suporte? É um suporte que vem com uma mão que acolhe e uma outra que dá um tapa, que volta para o duplo vínculo lá. Então, às vezes, é interessante a gente pensar um pouco nisso. Como que imprime? Eu já sei o que eu penso, eu já sei o que eu sinto. Mas é interessante a gente colocar uma atenção extra em como imprime, como isso imprime. Porque a pessoa que está lidando comigo, ela só vai ter acesso àquilo que eu imprimi, e não àquilo que eu experienciei internamente. Como que tu pensas isso? Faz sentido para ti? Muitas coisas assim vieram enquanto você estava falando e me faz muito sentido perceber o quanto esses
problemas de comunicação interna e externa muitas vezes regem essas relações. E aí as pessoas às vezes não conseguem nem entender por que o outro reagiu dessa forma. Se eu queria tão bem ele, mas você demonstrou, mas você falou, mas você trouxe isso expresso, porque é isso, né? Se a gente aqui não tem bola de cristal, a gente precisa que o nosso paciente, que o nosso cliente traga para nós verbalmente as coisas pra gente poder trabalhar isso não é diferente nas relações pessoais. Não. Por mais que essa pessoa te conheça muito bem, essa intenção, ela precisa estar na nossa atitude, não só no nosso pensar, não só no planejamento, né? Então, me vem muito o quanto, a partir do momento em que a gente reconfigura, em que a gente consegue, de fato, se responsabilizar e imprimir tudo isso nas nossas atitudes, o quanto de cura acontece dentro da gente e o quanto de cura acontece dentro das nossas relações. Porque isso vai reconfigurar a maneira como esse sistema está operacionando. Da mesma maneira como pessoas machucadas machucam, pessoas curadas curam e transformam. Elas transformam a si, elas transformam o entorno e todas as relações delas. Então, acho que para mim, esse é o grande tchan e a grande beleza da terapia, que é a transformação. A terapia também ajuda a te dar um suporte para compreender melhor por que você tem esse sentimento, por que você tem essa mobilização de energia, por que você precisa fazer as coisas desse jeito que você faz, porque isso pode também libertar essa pessoa, também pode aprender coisas novas e reconfigurar o vínculo. E muita gente passa por isso na terapia, muita gente repensa certezas, crenças, filosofias de vida, porque conseguem perceber a contradição. Eu acho que a contradição causa muita violência, porque quando você aprende a romper o ciclo da violência e você consegue se tornar essa pessoa que machucada machuca e migra para curada cura, você volta para as suas relações curado, propondo novas dinâmicas e propondo novos combinados, correto? Para mim faz muito sentido todos esses exemplos que você trouxe, porque realmente trazem mais para a realidade. Então, para ti que estás ouvindo esse podcast, queria te perguntar, já te percebestes ferindo sem querer? Já te percebestes imprimindo mensagens que são contraditórias àquilo que está no teu coração? Conta pra gente nas nossas redes sociais, a gente quer ouvir vocês. Fê, eu amei esse episódio, nosso segundo episódio aqui desse podcast. Muito obrigado pela troca de sempre e que venham os próximos. Que aí venham, gente. Então, até a próxima! Até a próxima.